Eu posso, em nome da liberdade, por exemplo, defender o fim da democracia e a volta do regime militar. Eu posso, em nome da liberdade, defender a legalidade de um partido nazista, cuja a base dele é o extermínio judeu, por exemplo. Em nome da liberdade, eu posso dizer que se nós matar 3 juízes, 3 ministros do STF, o Brasil vai melhorar? Esse livrinho permite esse tipo de liberdade? Veja, Nando, tu faz uma pergunta meio traiçoeira. Não era a intenção, professor. A pergunta tem que ir com cuidado. Tá. Eu defendo uma visão ampla da liberdade de expressão. Mas, lógico, muitas vezes o que aparentemente seria exclusivamente liberdade de expressão ou de pensamento já é um ato contra a própria democracia. Pode ser um ato contra a própria democracia. Então, nós teríamos que ver com muita precaução, muito cuidado, quando a manifestação de um pensamento, de uma ideia, já significa uma transgressão na convivência democrática. Por exemplo, e um risco. Na pergunta do Nando, a parte relativa a se matar três membros do STF melhora, aí já pode ter uma apologia da violência, uma incitação ao crime. Já seria uma apologia da violência, seria algo descabido em termos de raciocínio e de pensamento. Claro. Agora, eu chamo a atenção, tem que ver o contexto também. Sim. Muitas vezes, num desabafo, a pessoa pode extrapolar sem que isso se signifique Pode ser uma conjectura. Uma coisa... desculpe? Pode ser uma conjectura. Se matassem 3 ministros do STF, pode não ser diretamente uma... Vão lá e matem. Tem que se ter muita prudência, né? Porque o risco é ferir a liberdade de expressão. Agora, eu reconheço que tem limites. E é difícil, muitas vezes, de identificar quando uma liberdade de expressão já se transforma num ato de discriminação. Então, no caso do racismo. Facilmente isso deriva uma visão racista, ou mesmo que seja formulada intelectualmente, a pessoa acredite nisto, né? Que haja diferenças em função da cor da pessoa, isso já é extremamente problemático e já se caracteriza como uma discriminação, como um ato concreto, né? Discriminatório. Eu peguei um caso mais claro como esse. Deixa eu lhe dar um exemplo. Eu faço um vídeo aqui, no dia 7 de janeiro, que passou, dizendo: pessoal, todo mundo amanhã no Congresso Nacional, vamos invadir, o país é nosso, para os incidentes do 8 de janeiro. Eu promovo, convoco todos para lá e tal. Eu estou cometendo algum ilícito? Ou eu tenho essa liberdade? No meu entender, sim. Já é um ato criminoso, porque, veja, existe um artigo no Código Penal, embora não seja a minha área, a incitação ao crime já é um crime. Existe um dispositivo textual no Código Penal, não me recordo agora de memória o artigo exatamente. Não apenas o crime de depredação, por exemplo, mas a convocação para um ato desta natureza já configura um crime. A incitação já é um crime. A incitação já é um crime. Então, no exemplo que tu deste, Nando, eu acho que poderia se configurar como incitação ao crime. Não há como tergiversar aí. É verdade que há algumas dúvidas, fronteiras de dúvidas, né? Em que nós temos que ter toda a atenção, todo o cuidado. Porque o grande risco, se nós não tivermos esse cuidado, essa atenção, essa precaução, é de nós atingirmos, na sua essência, a liberdade de expressão e a liberdade de pensamento.
O Brasil tem uma concepção de liberdade de expressão diferente da concepção de liberdade de expressão dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ela é mais ampla do que entre nós. Porque, por exemplo, uma coisa é organizar um partido nazista e outra é, por exemplo, dizer que o Brasil deveria ter um partido nazista. As duas podem ser consideradas crime, ou uma é liberdade de expressão e a outra é crime. Vamos organizar um partido nazista. Nos Estados Unidos até existe partido nazista. Sim. Inexpressivo, mas não há a proibição da criação deste partido nazista. O que para nós até surpreende e choca, porque lá eles têm uma tradição de liberalismo muito forte. Sim. Que vem desde o século XVIII, né? É uma espécie assim de alma da experiência política, a liberdade de expressão, da experiência política e do ordenamento constitucional. É a coisa mais importante para eles. Há um valor nisto também, porque evita apelos autoritários. Embora os Estados Unidos também ele tenha tido no século passado, com o macartismo, uma experiência autoritária. Nossa Senhora. Ali... Não foi suficiente para barrar. Então... Cinema, música, teatro, pelo Exato. amor de Deus. É verdade. Foi uma limpa. É né? verdade. Então, a simples exposição de uma ideia completamente absurda, discriminatória, em princípio, não me parece que isso aí seja, sim, ninguém, a meu ver, criminoso. Ninguém pode ser proibido de dizer eu acho que o Brasil seria melhor se fosse uma ditadura. Pois é. Agora, se ele atuasse para fazer uma ditadura... fazer um ato público atacando os poderes ou discriminando pessoas concretamente, ou tendo uma empregada, uma auxiliar em casa em relação de escravidão, como houve denúncias recentemente em todo o Brasil, não só no Rio Grande do Sul. Aí é diferente. Mas qual o limite entre a pura liberdade de expressão, mesmo que seja a mais absurda possível? Eu acho que um bom exemplo dessa discussão, professor, volta e meia acontece, se o Mein Kampf, do Hitler, deve ser publicado num país, pode ser editado ou não. Acho que deve ser publicado. Eu me lembro da biblioteca do meu pai, que era uma biblioteca considerável, devia ter uns 5.000 volumes. Ele lecionava filosofia da história na URGS, criou, acho que a disciplina no Brasil de filosofia da história, e lecionava também história das doutrinas econômicas na Faculdade de Economia. Ele era um católico, né, praticante, até poderia se dizer daquele conservadorismo tradicional, aberto à discussão, tanto que ele enfrentava na mesa os 3 filhos. Olha só. O Francisco, que é o Carrion Júnior, que foi secretário de Estado, deputado federal, deputado estadual, na queda daquele o Raul. E eu era o menorzinho. Eu mais escutava, aprendia, eu dialogava muito com meu pai. Bem, ele tinha ele se reportava em grande parte a doutrina social da igreja, mas ele tinha obras de todos os horizontes e tinha o Mein Kampf, a minha luta na biblioteca. Não que ele tivesse qualquer simpatia, muito antes pelo contrário, ele como professor de filosofia da história e de história das doutrinas econômicas tinha que conhecer a obra daqueles que iria criticar. A grande referência dele era o Jacques Maritain, que era um dos maiores filósofo católico francês. É. Professor, eu nunca esqueci, eu era um jovem repórter da Zero Hora, cobri uma feira do livro, e era uma grande polêmica naquela época, os livros de um cara chamado Siegfried Castan, eram livros, o gás acabou, livros negacionistas negavam o Holocausto, e a grande discussão em Porto Alegre era, devem ser proibidos ou podem circular?
E isso foi parar na justiça. Aí eu estou lá na Praça da Alfândega, entrevistando pessoas. Pode circular, não pode circular, pode comercializar na feira, não pode. E aí chegou um cidadão chamado Luiz Carlos Prestes. Tinha sido logo depois da volta do Luiz Carlos Prestes. Vou lá entrevistar o Luiz Carlos Prestes. E aí, o que o senhor acha? Tem que proibir ou não tem que proibir? Ele, não tem que proibir. Tem que fazer com que a sociedade seja crítica em relação a esses livros e que eles desapareçam porque ninguém vai ler. Mas proibir não. Foi o estupor, que todo mundo esperava que ele fosse dizer, tem que proibir. Não tem que Mas, proibir. Jeremias, se a gente pegar na Alemanha, os campos de concentração estão todos lá, para todo mundo ver, eles não escondem nada. Claro. Um pouco dessa lógica, né, de mostrar, de deixar claro, né, aquilo que aconteceu.